Bom dia. Feliz em estar aqui podendo compartilhar essa palavra que comigo falou muito. Tá? Então eu espero que fale com o meu coração de todos. O tema, o título, da mensagem é Confiando na Torre Forte. Eu mandei para vocês no grupo uma foto, tá? Depois se vocês puderem olhar a foto, só para entender o que eu vou falar. O meu texto, o texto que eu trouxe é em Isaías 25:4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Amém? Em 2002, em janeiro especificamente, essa foto aí que eu coloquei no grupo, eu vi essa foto na internet e ela me chamou muita atenção. Que era a foto de um forte, de um farol, no meio de uma tempestade. Eu olhando assim a foto, tinha uma pessoa na foto. Aí naquele momento eu imaginei que fosse montagem. Eu falei, jamais teria uma pessoa na porta de um farol, no meio de um mar revolto, parar. Essa foto que eu mandei, se vocês puderem olhar, vocês entenderem o que eu estou falando. Aí eu fui pesquisar sobre a foto e vi que a foto era real. Aí eu falei, mas como que alguém pode estar parado ali no meio daquilo tudo? Aí o Espírito Santo naquele momento começou a trabalhar muito em mim, sabe? Eu fui pesquisar mais sobre a foto. Eu vi que aquele farol, ele fica numa região da Europa, na França, onde é um dos lugares mais perigosos da Europa. Ele tem muita tempestade, muito naufrágio. E aquele farol, ele foi construído justamente porque uns anos antes teve um naufrágio grande, que teve cerca de 250 vítimas. E aí o Espírito Santo começou, como que aquele cara que está ali confia naquela construção e você não confia em mim? E eu estava passando por momentos muito difíceis, Então aquilo foi sendo trabalhado no meu coração. E eu tinha até prometido que a primeira pregação minha seria aquele sermão sobre isso. E foi o meu lado, inclusive, meu carisma. Então, imagina um trabalhador trabalhando ali todo dia, no meio daquela tempestade, sabe? E ele poder confiar, ele não viu quem construiu, quem fez, a estrutura, a base, mas ele confia, ele sabe que ele é um refúgio para ele no dia a dia. Se vocês forem ler sobre aquilo, vocês vão entender como funciona aquele farol. Então, ele sabe que ali é o refúgio dele. Então, essa confiança, ela tem que ser um reflexo da fé da gente em Deus. Sabe, assim, Deus é a nossa rocha firme, independente das tempestades que vêm. Mesmo que a gente não veja a mão dele, o mover dele naquele momento. Mas ele é o Deus que nos sustenta, é a nossa fortaleza. Então, o que eu trago aqui de propósito na mensagem de hoje é tendo confiança no Senhor. Então, como descansar na confiança que vem de Deus? Então, eu trouxe 3 aspectos sobre confiança. Repitam comigo, 3 aspectos. 3 aspectos. Então, o primeiro aspecto é a necessidade de um refúgio. O texto de Isaías, ele apresenta Deus como um refúgio naqueles momentos difíceis. É um refúgio para aquele necessitado, principalmente nas adversidades. Se vocês forem ler o texto, eu fui procurar aquela no hebraico, no significado tudo. A palavra fortaleza, ela repete 2 vezes pelo menos no texto. Então, no texto ele vai destacar a importância da gente ter essa proteção divina. E não apenas nos momentos difíceis, mas também reflete o caráter de Deus, como sendo a nossa rocha firme. Então, assim como o trabalhador ele precisa de uma construção sólida, para estar se protegendo da tempestade, a gente também precisa de um Senhor, de um Deus firme, de uma fortaleza. Quando a adversidade vem sobre a gente, então a gente tem a necessidade desse refúgio. Agora, a diferença é que Deus ele não é uma simples proteção temporária. Ele é a nossa rocha constante. Então não é só para aqueles momentos que a gente tem dificuldade, ele é constantemente na nossa vida o nosso refúgio e fortaleza. Então as tempestades vêm, mas o refúgio de Deus permanece firme. Segundo aspecto é a confiança na construção. Então assim como o trabalhador ele confia na estrutura daquela rocha, no meio daquele caos todo, se vocês olharem mais vocês vão ver, pesquisando mais, o nome do farol é Egimon. Não sei se eu estou falando certo, mas acho que se chama em francês. Então vocês vão ver que ele fica no meio, realmente é um lugar com muita tempestade. Então, assim,
Deus, ele é a nossa rocha sólida. Ele é o alicerce da nossa fé. Então, da mesma forma que aquele trabalhador confia na rocha que foi construída, aquele farol, nosso Deus é o alicerce da nossa fé. E a gente tem que ter confiança nisso. Então, o trabalhador, ele não questiona a habilidade da pessoa que construiu. Ele tem certeza da solidez. E a mesma certeza que a gente tem que ter no Senhor. Porque o Senhor é o Criador do céu e da terra. Toda a obra dele é perfeita e confiável. A gente não tem que ter dúvida disso. Alguém aqui tem? Não. Então, o terceiro aspecto, o teste das tempestades. A gente só, no caso do farol, só vai saber se aquele farol funciona, se ele é forte, se tiver tempestade. Senão a gente não tem como saber se ele realmente é forte, se ele é resistente. E a mesma coisa que acontece com a gente, sabe? A gente só testa a nossa fé quando vem a adversidade. Porque normalmente quando a vida está muito boa, a gente não... Tá bom, tá fluindo. Mas quando a tempestade vem, é a hora da gente estar testando a fé que a gente tem no Senhor. Então, o trabalhador, assim, ele será posto à prova, o farol, o tempo inteiro pela força da natureza. E a nossa vida é do mesmo jeito. Irmãos, Deus não nos promete uma vida fácil, sem dificuldade, mas Ele garante que Ele é a nossa rocha firme, é o nosso desespero, é a nossa fortaleza em todos os momentos, mesmo nas dificuldades que a gente vai ter. Então, assim, para a gente poder concluir, né, tudo que eu falei, então a gente viu um trabalhador que trabalha num local que ele não sabe como foi construído, não sabe do alicerce, não sabe o material que foi usado, mas ele sabe o tempo todo que ali é a proteção dele quando o caos vem, quando a tempestade vem. Então ele sabe que independente de como foi construído, que material foi, mas ele tem a certeza que ali vai proteger ele. E da mesma forma, esse é o Deus, esse é o nosso refúgio. Lá em Salmos 62:6 fala: Ele é minha rocha, minha salvação e alto refúgio. Jamais serei abalado. Ele é a nossa fortaleza que nos protege quando a tempestade vem. Aí eu pesquisei, foram testemunhos de pessoas sobre o farol. Isso aqui é sobre o farol, tá? Eu vou falar algumas testemunhas sobre o farol. Como as pessoas veem o farol? Ajuda na navegação, orientando os navegadores. Para muitos simboliza esperança e segurança, uma luz que brilha nas noites mais escuras. Isso é o farol. Espírito protetor que aparece durante tempestades, que guia os marinheiros em perigo e protege das ondas violentas. Símbolo de esperança em momentos de desespero. Sem a luz do farol, muitos navegantes teriam se perdido em mares. Então isso é sobre o farol. E imagina o nosso Deus. A gente jamais pode ser diferente disso aqui. Isso aqui, eu peguei alguns dos testemunhos das pessoas que, quando vem o farol, o que o farol passa para elas de segurança? Então, o que eu desejo é que a gente possa aprender a confiar no Senhor. Amém. Sem questionar. Porque a gente confiar e sem questionar, confiar pela metade, isso não existe. Confiar sem questionar e acreditar que Ele é fiel todo dia. Todos os dias da nossa vida, o Senhor é fiel. E eu queria fazer uma oração com vocês, pode ser? Para a gente terminar? Senhor, vocês repetem, como fazer. Senhor, eu te agradeço por ser o meu refúgio e fortaleza. Eu te agradeço por ser meu refúgio e fortaleza. Em meio às tempestades da vida, eu te louvo. Em meio às tempestades da vida, eu te louvo. Por tua segurança e proteção. Por tua segurança e proteção. Me ajuda a confiar em ti mesmo quando não compreendo. Me ajuda a confiar em ti mesmo não compreendo. As dificuldades que enfrento. As dificuldades que enfrento. Que eu possa descansar em tua fidelidade. Que eu possa descansar em tua fidelidade. E encontrar paz em teu abrigo seguro. E encontrar paz em teu abrigo seguro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.